Bom, então para a segunda parte do dimensionamento, a gente vai utilizar uma função aqui do WaterGems que faz automaticamente alguns testes e sugere para você alguns diâmetros de toda a rede, né, dos tubos de toda a rede. É claro que ele não faz milagre, então vai depender muito da topografia do terreno de cada cidade, das condições que cada um tem, né, do traçado realizado, então tem muitas variáveis e o que ele faz é testar várias alternativas e atribuir alguns diâmetros de acordo com as restrições que a gente define. Então, para utilizar essa função, a gente vem aqui na aba Análises. E para utilizar essa função, a gente vem aqui na aba Análises e no botão Darwin. Então, a gente vai usar aqui o Darwin Designer. A gente vai ter uma janela dessa aqui. Eu vou criar um novo Designer Study, que é um novo estudo de caso, né? E aqui eu vou criar um novo evento de estudo, né? Então, que vai definir as condições do meu projeto. Aqui a gente vai definir que a pressão mínima é de 10 metros de coluna d'água e a pressão máxima de 50 metros. Não vou trabalhar aqui com as velocidades, ele vai variar, né, independente do intervalo, mas a minha restrição vai ser para pressões. Então, por trabalhar com pressões, eu vou definir aqui as restrições de pressão. Então, quais nós vão ter que seguir esse critério, que são esses pressure constraints aqui. Eu vou clicar nesse botãozinho, que é para selecionar a partir do desenho, e pego o meu projeto inteiro. Então, você pode ver que ele vai selecionar só os nós, né, que são os elementos que vão ter que seguir esse padrão de pressões. Depois disso, eu clico nessa janelinha que aparece aqui, nesse check aqui. Beleza, então ele pegou todos os elementos que tem que seguir essa restrição. Além disso, eu preciso configurar aqui em Design Groups, então o grupo de elementos que vão ser alterados, né, para seguir aquela condição de projeto. É a mesma coisa, eu seleciono aqui nesse botão. Aqui, nesse caso, né, ele vai me dar todos os elementos disponíveis no projeto, então só vou dar um OK. Ele vai pegar todas as tubulações que ele vai alterar para atender às pressões naqueles nós. Depois eu vou configurar aqui as propriedades de custo. Então, na verdade, esse Darwin Designer é para você calcular, né, qual a melhor condição de tubulações, levando em conta também o preço das tubulações. Então, a gente poderia trabalhar com custo e ele daria o sistema de tubulações com o menor custo, tentando atender às restrições de pressão ou de velocidade. Então, eu preciso criar aqui os diâmetros disponíveis para que ele faça essa troca, né? Faça essa escolha dos tubos. Vou clicar aqui em Novo, Design Option Groups. Vou renomear aqui como PVC. E nesse momento é interessante que você tenha aí, faça um Excel, né, com os diâmetros disponíveis, porque pode ser que às vezes você queira fazer outros testes de estudo aqui. Então, em cada teste, né, você vai precisar cadastrar os diâmetros comerciais ali. Então, é mais fácil salvar uma planilha, simplesmente copiar a coluna e colocar aqui no campo de diâmetros. Além disso, a gente vai precisar colocar o material, o fator de Hazen-Williams e o custo, nesse caso, como não importa para o nosso projeto, a gente vai deixar zero, então ele vai escolher a melhor tubulação independente do preço, tá? Então, clico aqui primeiro com o botão direito, Global Edit, PVC. E aqui no fator de Hazen-Williams é 150. Global Edit também. Então, vou atribuir para toda a coluna. Beleza, é isso que eu preciso para preparar os elementos para o estudo, né? Depois, então, eu clico com o botão direito aqui, nesse New Design Study, New, e eu vou criar um New Optimized Design Run. É uma alternativa de cálculo que ele vai gerar aqui, onde ele vai mostrar o diâmetro adequado para cada tubo do projeto, tá? Então, para isso eu preciso vir aqui em Design Groups, colocar para que todos utilizem os diâmetros comerciais do único tipo de tubo que eu estou trabalhando. Então, clico com o botão direito, venho em Global Edit e escolho aqui o PVC. Beleza. Depois eu venho aqui em Options e aqui é onde eu configuro as opções de cálculo, de iteração, né? Essas primeiras configurações aqui a gente não vai mexer e eu vou colocar aqui no número máximo de tentativas, então de iterações que o programa vai fazer. O ideal, médio, é de 250 mil, tá? É quantas iterações ele vai fazer e esse aqui é o número de vezes que ele vai testar cada diâmetro até parar, né? Até achar a melhor solução. Então é bom que seja um número alto também. Então, por exemplo, 800, né? E aqui o número de opções que ele pode te dar, de conjuntos de tubulações. Como a gente não está trabalhando com preço, não vai fazer diferença, né? Ele vai ter que escolher o melhor tubo independente do preço. Então eu deixo uma opção só. Antes agora de rodar o projeto, é interessante salvar,
Então, depende muito do processador de cada computador, né, da capacidade. Às vezes pode travar, às vezes vai demorar um pouco mais. Então, sempre salva antes de rodar o cálculo. Senão tem que refazer todas essas configurações. E agora sim, a gente roda o cálculo, que é clicando nesse botãozinho aqui, ó, de Compute. Se aparecer essa mensagem aqui, quer dizer que não há uma solução possível, né, que atenda todas as condições estabelecidas. Então, nesse caso, por exemplo, eu posso elevar o meu reservatório, seria uma das soluções, né? Se ele não apresentou nenhum outro erro, quer dizer que uma das condições é a falta de pressão. Se tivesse algum tubo desconectado, algum elemento mal colocado, né, ele indicaria ali numa mensagem de erro. Então aqui eu vou elevar o meu reservatório alguns metros a mais. Eu já tinha levado 10 metros, vou levar mais 10 metros agora. Então vou para 436. Lembrando que a função de Darwin Designer não faz alterações de cotas, ele faz alteração somente de diâmetros, tá? Então vou aqui de novo, Darwin Designer. E vou fazer mais uma tentativa de rodar esse cálculo aqui. Beleza. Então, quando ele concluir o cálculo, né, vai demorar um tempinho, dependendo do tamanho do projeto. Isso aqui é metade do meu projeto, né? E demorou alguns minutos. Então, varia muito de acordo com a complexidade de cada traçado. Depois disso, eu vou clicar aqui em Close. Venho aqui em Solution 1, né, na primeira solução que ele calculou. E aqui ele já mostra, ó, em Simulated Results, as pressões simuladas em cada ponto. Então, nessa coluna aqui é o resultado. E nessa da direita é o quanto ele variou, né, quanto ele não conseguiu atender em relação aos limites estabelecidos. Então aqui está bem perto, está bem próximo, mas ele não fica exatamente com essas condições aqui. Pode ser que deem alguns valores diferentes ali no projeto quando eu atribuir os diâmetros, porque ele levou em consideração só os nós. E para inserir isso ao meu projeto, né, eu preciso clicar aqui em exportar o cenário, né, para o cenário. Eu posso nomear aqui como opção 1. E eu preciso exportar essa alternativa física aqui, né, que são as condições de diâmetro. Posso colocar a opção 1 também. E aí eu posso dar um OK. Pronto, já foi exportado o conjunto de soluções, né? Posso fechar essa janela. E agora, para atribuir essas condições, eu venho aqui na janela de cenários. Se não estiver aparecendo aqui, é só ir na aba Análises e Cenários. E ele vai mostrar essa janela, onde eu vou ter lá a opção 1. E aí eu preciso ativar essa condição, né? Clicando aqui em Make Current. E, ó, ele alterou todos os diâmetros das tubulações que eu selecionei, tá? Depois disso, eu vou calcular novamente para ver daí quais as pressões resultantes a partir desses diâmetros inseridos. Então, eu venho aqui na aba Análises, em Compute, ou o atalho do teclado é o F9, tá? Então, posso só apertar F9 e ele vai calcular. Pronto. E aí eu verifico ali quais as condições do meu projeto. Para ficar mais fácil de identificar, né, é melhor eu ver pela Flex Table dos nós. Então, vem aqui em View, Flex Tables e Junction. Aqui ele vai me mostrar todas as pressões do projeto, né? Eu clico com o botão direito aqui na coluna de pressão e dou um Sort Ascending, que é do menor para o maior, ou o contrário, né? Sort Descending, e ele vai ficar do maior para o menor. Pode ver que aqui, ó, a maior pressão no projeto está com 53,93, bem próxima do limite, e a menor pressão está com 6,07, um pouco distante ainda, então possivelmente seja bom resolver esse ponto. Para descobrir esse ponto, eu posso clicar 2 vezes aqui, então ele vai ficar difícil de visualizar, principalmente por conta da legenda das tubulações, então eu posso desativar a legenda ali de cores, né, e clicar 2 vezes no nó. Ó, ainda não identifica tão fácil, então eu posso afastar e ele me mostra ali, né, um pontinho vermelho no nó selecionado. Ó, então a menor pressão está sendo aqui. Claro, porque daí que ele, nesse caso ele está subindo o morro para chegar nesse ponto, né? Então está com 6,07. E aí vem as formas de resolver o projeto, né? Como o Darwin Designer estabelece os diâmetros ideais para cada caso, né? O que a gente precisa se preocupar mais é no traçado e daí corrigir alguns possíveis diâmetros
que ele tenha dado como opção muito longe do necessário, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou com 8,75 de pressão nesse ponto, mas eu tenho um tubo de 50 milímetros, né? Quer dizer que eu posso aumentar esse diâmetro aqui de 50 para 100, por exemplo, rodar o programa de novo, ó, e a pressão já subiu um pouquinho, né? Eu posso aumentar ainda mais, apesar de estar no limite menor que o limite mínimo de velocidade, mas aqui também, ó, eu tenho um diâmetro de 50 que está saindo de um ponto de 24 metros de coluna d'água. Então aqui tá tendo uma perda muito grande de carga, né? Mais da metade ali quase. Então eu posso alterar esse também para 100 ou 125, vamos colocar. E vou rodar de novo. Ó, ele aumentou a pressão para 14 e aqui já foi para 9,26. Então, e outra alternativa para resolver os problemas de pressão é criar novas conexões, né, novos traçados aqui. Então lembrem que eu falei, a gente fez um eixo principal e a distribuição secundária, né? E aí para distribuir as pressões ou dividir as vazões, né, eu posso conectar os nós para fazer essa pressão ser distribuída ou passar por caminhos diferentes, né, para chegar melhor em determinados pontos. Aqui, por exemplo, eu tenho final de quadra no meu projeto, né? Então, teoricamente, eu poderia conectar esses elementos, né? Porque seria o contorno do restante da quadra aqui. E é exatamente aqui onde eu tenho baixa pressão. Então, vou colocar um tubo aqui, por exemplo, desse para cá, desse para cá e para cá. E vou rodar. Ó, a pressão já aumentou aqui para 9 e ali ainda ficou em 6. Nesse caso, não tem muito o que fazer. Ele está tendo uma elevação muito grande aqui desse ponto para cá, né? Então não vai dar para atender as condições, nem mesmo nessa, né? Está um pouquinho abaixo do limite, mas não tem muito o que fazer aqui. Eu poderia conectar, mas ele perderia pressão nesses pontos posteriores também. Então isso aqui está bem próximo do limite máximo possível, né? O máximo que eu poderia fazer para resolver isso aqui seria daí elevar o reservatório e aí, consequentemente, ele aumentaria a pressão em todo o traçado, né? Aqui a gente ainda está bem abaixo do limite, então poderia elevar lá o reservatório para chegar a uma pressão um pouco maior lá no final. Tá? Então, esses são os principais recursos de solução, além do Darwin Designer. Então, vou rodar uma vez para ele apropriar os diâmetros, né, para cada trecho. Ele vai tentar atender no máximo as condições de pressão ali. E, além disso, eu posso mudar os diâmetros que estão mais críticos. Então, aqui, por exemplo, o de 50. Eu vou procurando ali e vejo se alterando o diâmetro de 50 vai mudar a condição de pressão, porque uma redução brusca ou uma expansão brusca dá uma perda muito grande, né? Então preciso verificar isso aí. Além disso, aumentar as conexões do traçado, né? Então distribuir as pressões que estão sendo acumuladas, né, entre os trechos ali. Então essa sequência faz o Darwin Designer, ele vai modificar todos os tubos, tem que atribuir aqui. E aí você vai verificando os pontos mais críticos, né? Vai analisando ponto por ponto, como eu falei, principalmente pela Flex Table de Junction aqui. Analisa o elemento, clica nele, acha onde ele está no projeto. Desativo aqui para ver, né? Ó, então vou ter essa condição aqui. Verifica o entorno, essa seta aqui indica o sentido do fluxo. Então você vai verificar de onde está chegando a vazão, o fluxo, né? O que está acontecendo no entorno, para tentar atender aquela condição ali, beleza? Então, até o próximo vídeo.